entonces estamos en el encuentro 18. Ya vimos ahí 17 representaciones del manifestaciones del sagrado femenino, vimos diosas, vimos hadas, sacerdotisas, pero siempre personajes, ¿no? Personajes que son de la literatura, de los mitos, de los cuentos, ¿no? Momento que voy a cerrar el WhatsApp para no se quedar este sonido del WhatsApp. Bien, entonces, este encuentro que tenemos hoy es el primero que vamos a trabajar sobre un personaje real que existiu. Podemos hasta dizer assim, quizás Judith, ¿no? Era um personagem histórico também, porque dentro de algumas interpretações, as histórias bíblicas são histórias de fato, não? Histórias que sucederam realmente. Pero é tão antigo que não podemos ter exatamente uma certeza. Pero se Artemisia Gentileschi, que é a mulher que vamos trabalhar hoje, existiu certamente, nos deixou muitas coisas. Eu estava pensando quando propus ver uma mulher, né, que realmente existiu dentro de manifestações sagradas do feminino. Eu estava pensando o que significa hoje algumas histórias, né? Porque como se formam os mitos, né? Que em realidade dentro da nossa contemporaneidade, né? Nos últimos séculos, não criamos novos mitos como os mitos gregos, ou os mitos africanos, ou os mitos de tantas culturas, né? Pero criamos, sim, alguns mitos que se baseiam em coisas que sucederam. Então, há figuras históricas que vão se tornando míticas, não? Vão adquirindo conotações que superam a sua própria existência. Quizás todos os mitos empeçam assim, pero os mais recentes, como podemos conectar com figuras que estão muito presentes aún, quizás é mais fácil de ver de onde surge este mito, não? E eu posso dizer que apesar de Artemisia Gentileschi ser uma mulher histórica, não? Que tuvo sua existência no século XVII, né? Ela nasceu no final do século XVI, início do século XVII. É uma época do Renascimento, é a época do Barroco, é a época de uma produção artística e cultural muito potente, né? Então, está muito marcada sua presença na história, né? Porque ela se dedicou à arte. Né? Então, vamos ver um pouco a conotação histórica desta mulher, né? E podemos, quizás, mais adelante, ver outras mulheres históricas que têm uma conotação mítica também, né? Pero aí podemos ver muitas características que podemos nos inspirar. Né? Então, como Artemisia nasceu no século XVII, então, obviamente, não temos fotografias de ela para verla como era, pero ela compôs muitos autorretratos. Né? Então, aqui há autorretrato que ela hizo de si mesma pintando, que era a sua grande paixão. No. Olá, estão me ouvindo? Olá? Sí, no, sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora volviste. Ahora sí. Espera que eu vou sair um pouco da pantalla de apresentação para ver se continua registrando, ok? Porque quando cai, às vezes, a internet. Eu pido desculpa hoje que a internet não está bem já há 2 dias, então não é comum suceder isto, mas está sucedendo en este momento acá em Porto Alegre, não sei por quê, ok? Bien, entonces, eu estava dizendo, né, que acá temos um autorretrato de Artemisia,
e que ella, obviamente não temos as fotografias de Artemisia, porque esta época que ella vivió aún não tinha a fotografia, pero ella hizo muitos autorretratos de ella mesma, ¿no? E acá trabalhando sua grande paixão, que era a arte e a pintura. Então, Artemisia é de uma época, ¿no? Vivia em Roma, nasceu em Roma, e seu papá era um pintor muito famoso, não muito famoso, pero era um pintor famoso, que circulava no meio da arte renascentista, não? Pero sua mamã morreu quando ela era muito, muito chica, então foi criada junto com dois outros irmãos, hombres, por seu papá. E viveu aí no estúdio de papá. Né? E ela tem uma história muito forte, Artemisia, né? Porque então foi criada por o papá, né? Foi criada por este homem, junto a outros homens, pero estuvo aí nesta atmosfera do estúdio do papá, onde circulavam grandes pintores, e se disse que ela conheceu aí neste momento, conheceu, por exemplo, um gênio da pintura como Caravaggio, e nesta atmosfera, ela, como ajudava seu papá, e começou ela também a pintar. E o papá la ensinou a pintar, porque em que na época as mulheres não podiam frequentar as escolas de pintura. Então, quem la ensinou foi o papá. E resultou que ela era a mais talentosa de los hijos. Tinha um talento surpreendente. Então, o papá, vendo este talento, reconhecendo este talento, ¿no? La ensina muitas coisas e contrata um colega de trabalho, ¿no? Para ensinar ela a perspectiva, porque ele queria que este homem ensinasse a perspectiva para ela. Então, este homem começa a ensinar-lhe alguns detalhes de perspectiva, vem todos os dias, aí ela encontrá-la, e quando vai tendo mais confiança, a um certo momento, cerra a porta e lá viola. Hace uma violação com muita brutalidade, e depois, como que a mulher violada nesta época era considerada muito mala, perdeu a sua honra. Então, ele promete que vai desposá-la para sanar isto, pero jamás lo hace. Então, ela está assim em um conflito muito forte e decide dizer ao papá o que sucedeu e denunciar este homem. O que passou foi que ela levou ele ao tribunal, e ao invés de ele ser interrogado e ver o que se passou, ela foi torturada e interrogada para ver se negava o fato de ter sido violada. Então, sofreu torturas para confessar que estava mentindo, e jamais confessou. Então, este homem acabou que foi condenado. E a condenação era assim, ou alguns, não me acordo bem, alguns anos de trabalho forçado, ou o exílio fora de Roma. Obviamente, ele optou pelo exílio, pero ao final não cumpriu isto. Então, em realidade, não cumpriu nada. Ele não pagou sua pena. Pero Artemisia, como tinha perdido a sua condição de honor como mulher, não? O papá imediatamente providenciou que se desposasse com um homem que ela não conhecia, de Firenze, Florença, né? Florência. Então, se foi a Florência, desposada com este homem, pero afortunadamente este homem, que também era pintor, não la
restringia, estimulou. Então, aí, finalmente, em Firenze, em Florença, ela entrou para uma escola de belas artes muito bem frequentada e começou a ser reconhecida. Ela foi a primeira mulher a frequentar essa escola e foi a primeira mulher que começou dentro deste ambiente artístico da época e começou a ser contratada como por la iglesia, por los Médicis, que eram a família que pagava muito a arte em Firenze, financiava, não? Então, começa a ser uma artista reconhecida. E depois de sua morte, ela viveu também em Londres, viveu em Nápoles, volveu a Roma, viveu em Venecia, não? Então, viveu nesses lugares e era reconhecida em sua época. Mas, ao mesmo tempo, quando ela morreu, foi como que olvidada por la história da arte, não? Era vista assim como uma curiosidade, mas não era validada. E ela é genial, agora veremos um pouco da sua obra, é genial, mas se quedou um pouco olvidada. E foi somente nos anos 70 que as feministas, não, la resgataram. Por quê? Porque a arte de Artemisia Gentileschi, ela tomou a arte como uma expressão do feminino. Então, vamos ver aí comparativamente com duas obras dela, depois vocês podem procurar mais, não? Pero eu tomei duas obras mais significativas deste aspecto que eu vou falar. Ela lograva trazer a emoção da mulher nas circunstâncias onde existia uma pressão sobre elas como mulheres, não? Em sua época, retratava sua época, pero também utilizando como os pintores deste tempo, utilizava as motivações bíblicas, as histórias bíblicas, não? Então, no último encontro, quando trabalhamos a respeito de Judith, eu mostrei uma destas obras que vamos estudar um pouco hoje, que é a história de Judith, que ela retratou. E já vimos aí que outros pintores retrataram, pero de uma forma diferente. Hoje vamos entender um pouco mais isto. Então, para mim, Artemisia Gentileschi é um exemplo de uma mulher que tem muita coragem, mucha resiliencia, porque, mira, la tortura, una de las torturas que ella sufrió es una cosa que se amarra las manos y se va constringindo las manos, que puede incluso quebrar los dedos, ¿no? Ella resistió, no quebró los dedos, pero era su forma de expresión. Y ahí sofreu muitas humilhações, pero tinha tantas ganas de pintar e tantas ganas de se expressar, que todo isso que era muito traumático que ela sofreu, da violação, da condenação da justiça, onde ela era vista como uma prostituta, uma pessoa que seduziu este homem pobre homem, não? Esta inversão que existe, que é tão usual na nossa cultura, não? Então, é uma mulher que tem muita resiliência, muita capacidade de recuperação, a criatividade e o talento, sendo que ela é uma mulher que crê em seu talento. Então, ela sabia que tinha talento e creia no seu talento e com muita coragem rompeu as estruturas machistas que la impediam de se expressar. É claro que tuvo o apoio do papá, pero não seria o suficiente se ela não tuviera a crença em seu talento, não soubesse que tinha realmente muito talento. Então, eu quero passar algumas
obras de ella en comparación con otros pintores de la misma época, ¿no? Entonces, vamos tomar dos historias. Acá tenemos la historia de Susana y los viejos, ¿no? Susana era una mujer de una historia bíblica, ¿no? Que estaba se bañando en el jardín de su casa. Estaba ahí se bañando y dos viejos la vieron se bañando nua, ¿no? E, e, Empiezam a ameaçá-la, dizendo que vão denunciá-la por adultério se ela não hace favores sexuais a estes viejos, não? Depois, ao final, podem cercar um pouco esta história, ela logra não... ela não cede a estes favores e logra no tribunal não ser condenada. Pero esta história não vou contar exatamente, pero é importante esta cena, não? De los viejos que la acosan para tener favores sexuales por amenaza, ¿no? Porque están ahí amenazando ella en su honra. Entonces acá tenemos la representación de esta escena, de estos dos viejos pero vemos acá Susana como seduzindo, aceitando, ¿no? É como que, bem, ok, eles estão lá ameaçando, pero ela aceita e não tem uma expressão de que está com mal-estar por isto, não? Então, acá temos outra que aparece um pouco de mal-estar, pero também um pouco de sedução. É como se ela fosse um pouco culpada por essas ameaças, não? Então, tem uma coisa um pouco de medo e vontade, ¿no? Al mismo tempo em sua expressão. E acá, a obra de Artemisia, ¿no? Então, que é muito interessante, vamos ver o quadro pintado como vertical, ¿no? Onde estes viejos estão arriba de ella, la ameaçando, e vamos ver a expressão. Acá temos uma outra, a expressão corporal, pero a expressão do rosto também. Donde se vê que eles causam um mal-estar, que não está de acordo com nada, né? E que tem um mal-estar, uma coisa difícil aí que está passando. E é muito interessante, porque esta obra foi pintada quando a Artemisia tinha 17 anos. Foi a primeira obra que ela hizo, que foi exposta. Então, esta obra foi antes de ocorrer a violação. Então, é muito interessante, porque aí vemos que Artemisia não é que sua conexão com o feminino e com as emoções femininas vienen a partir de la violación que la desperta para esto. No, ella ya tenía esta sensibilidad antes. E depois, acá temos a história que vimos no outro encontro, que é a história de Judith e Holofernes, ¿no? Então, temos acá a representação de Caravaggio, donde tiene la criada, ¿no? La mujer que acompanha, que é Zona Verra, na visão de Caravaggio, ¿no? E acá, a Judith haciendo esto quase como devo hacer, ¿no? Pero tiene una contradición, no hace con prazer esto, ¿no? Hace así un poco con un poco de, no sé si se dice así esta palabra en español, nojo, ¿no? Se enoja com esto, não? Não enoja não, porque não é o mesmo que nojo em português, pero con está asco, com asco, con com asco. asco. Ai, graças, asco, exato. Tem asco do que está sendo, não? Então, aí é como uma chica muito pura que está sendo algo malo, que ela não é de acordo, não? Então, é um pouco isto, não? E acá temos outra que é uma representação do Papa de Artemisia, onde tem uma certa, assim, quase que uma desconexão, uma coisa assim que bem está ali na cabeça, pero ok, não tem uma conexão, esta cabeça também que é talhada, pero está com uma cara de prazer, não? Então,
é como uma coisa que ela hizo esto por Deus, não? É como se estivesse em oração. Então, temos Artemisia. É importante saber que esta obra, ela pintou durante o processo. Neste caso, não? É porque são duas representações da mesma cena em épocas diferentes. A primeira, ela pintou justamente quando estava no processo, processando este homem que lá violou. Então, vemos acá, duas mulheres trabalhando juntas para dominar este homem, sendo que la de rojo está quase montada sobre este homem, enquanto Judith talha o cuello, não? Depois temos uma segunda representação, já quando Artemisia está em Firenze, onde torna a representar já esta mulher com muito mais força, muito mais determinada, não? E assim, sabendo o que está sendo, não? Com muito mais maturidade, e toda a cena tem mais rojo, ou seja, tem mais violência, mais sangue, mais assumir esta postura de fazer o que deve ser feito, não? Então, estas duas obras, um pouco para sabermos como foi esta tradução, não, do feminino a partir de Artemisia, que este feminino que não se expressava nunca na arte, não? Porque eram homens sempre que pintavam. Então, alguns aspectos que me gostaria de trabalhar em Artemisia, não, de Tileschi, é a fidelidade a si mesmo, não? A resistência, a empatia no sentido de uma empatia a las outras mulheres e a si mesmo, não? Então, tem uma coisa de perceber a emocionalidade feminina em sua expressão, a luta, a fluidez, porque Artemisia viveu na época onde as mulheres tinham pouquíssima expressão, possibilidades de expressão, tinha que um pouco se conduzir por los espaços que se abriam, e ela tinha essa capacidade de fluir por esses espaços que se abriam e aproveitar as oportunidades. Pero era uma mulher muito carismática também, não? Então, lograva fazer boas relações que lhe permitiam, então, conquistar espaços, ter clientes, não, para sua obra. Tinha presença, era uma mulher com muita presença, muita perseverança, indomável, porque não teve nenhum fato em sua vida, de uma vida que teve tantos traumas, que foi capaz de domá-la. E muito transgressora. Para sua época, era uma pessoa absolutamente transgressora. Então, estes aspectos que vamos trabalhar hoje.